Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã com a escola dominical, na modalidade presencial, ainda com certas restrições. Aqui alguns irmãos presentes aqui, observando as orientações da nossa igreja dentro daquilo que foi determinado. Nós queremos convidar os irmãos para ficar de pé, para darmos início com uma oração. E você que está aí do outro lado acompanhando através do link que foi disponibilizado nas nossas redes sociais, também pode orar conosco. Oremos, Pai bendito, neste momento nós te louvamos por aqui estarmos na tua casa, nesta manhã, Senhor. Te agradecemos pela vida dos teus filhos que aqui se encontram para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Pai bendito, vem abençoar a tua igreja, aos teus filhos, Senhor, que veio até a este lugar. Nos guarda, Senhor, do mal, nos guarda de todo perigo, Senhor. Abençoa também os teus servos que estão em casa, Senhor. Meu Deus, ajude as famílias, Senhor. Guarda os teus filhos no poder do teu nome, Pai Santo. Pedimos a tua bênção e que a tua presença, Senhor, venha, Senhor, atuar em nossos corações. Hoje e sempre, Senhor, nós oramos a ti em nome de Jesus. Querido, vamos louvar o Senhor com o hino de número 305 da nossa harpa cristã. Vamos louvar o Senhor com muita alegria nesta manhã. O hino de número 305 da nossa harpa cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá.
breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, a nossa leitura bíblica se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 ao 20. A lição de número 13, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. A última lição desse trimestre. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que durante esse trimestre, apesar da dificuldade, puderam acompanhar todas as lições desse trimestre, fazendo a leitura em casa, acompanhando os comentários em live. Enfim, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que o Senhor tenha abençoado, despertado para estarem estudando a palavra de Deus. Nós iremos ler aqui a partir do versículo 10, juntamente com os irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós iremos fazer mais uma oração nesta manhã, e desde já nós pedimos, né, aos irmãos, né, que estão em casa, que possa acompanhar, naturalmente abrir a sua Bíblia, sua lição bíblica, para, né, degustar, né, apreciar essa leitura maravilhosa nesta manhã. Nós iremos ficar de pé mais uma vez, vamos orar, em seguida estaremos ouvindo a explanação da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, meu Senhor, Pai bendito, rendemos-te graça por aqui estarmos, ó Pai, te louvamos por já termos entoado hinos de louvor a ti, Senhor, pela tua palavra que foi lida neste momento. E agora, Senhor, iremos ouvir a explanação da tua palavra. Abençoa os nossos corações, que nesta manhã, Senhor, sejamos todos visitados pelo teu Espírito Santo. E esse teu servo, essa tua serva que se encontra no seu lar, ouvindo essa transmissão, Senhor, possa também ser alcançados pelo teu poder. Senhor Jesus, manifesta a tua glória, Senhor, e o teu grande nome nas nossas vidas. Pai bendito, abençoa o teu servo, irmão Eli, que irá ministrar esta palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Nós te pedimos isto, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, nós iremos passar aqui o microfone ao nosso irmão Eli, professor da classe Abraão, estará nesta manhã ministrando esta última lição desse trimestre. Ele terá aqui uns 40 minutos para ministrar. Nós sabemos que é um tempo muito exímio para o nosso irmão Eli estar utilizando 40 minutos, mas nós fazemos isso por conta dessa modalidade. Os irmãos que estão lá acabam tendo também uma dificuldade de ficar mais tempo, né, ouvindo, acaba se distraindo. Então, fazendo um ajuste dos que estão aqui com os irmãos que estão em casa, nós, por enquanto, estamos optando por essa escola dominical num período mais reduzido. Então, hoje, ele irá ministrar aqui durante 40 minutos. Os irmãos que estão em casa podem enviar eventuais questionamento, algum ponto que gostaria que fosse melhor esclarecido, podem enviar pelo chat. Nossos irmãos que estão aqui cuidando aqui de toda essa estrutura irão passar para nós e iremos encaminhar ao professor Eli, que irá estar aqui naturalmente dirimindo as dúvidas dos irmãos. Deus abençoe, irmão Eli, está com a palavra. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos nesta manhã, nesta casa de oração, juntos com os que aqui estão presentes e também com todos aqueles que, estando em seus lares, se propuseram aí, pediram graça a Deus para acompanhar, acordar e acompanhar juntamente conosco a última lição deste trimestre, aprendendo juntamente, porque esta é a vontade de Deus. Nesta última lição, né, fechando aí esse trimestre, com um assunto de grande envergadura, né, tratando aí a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós passamos aí por 12 lições, com a de hoje, 13, né? Tivemos aí na primeira lição, só fazendo aqui uma
uma rápida lembrança a todos os assuntos que passou por esta carta, a carta aos Efésios. Na primeira lição tivemos aí a saudação ao destinatário, né, da parte do Paulo. Na segunda, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na terceira lição, eleição e predestinação. Na quarta lição tivemos a iluminação espiritual do crente. Na quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Na sexta lição tivemos a condição dos gentios sem Deus. Na sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A oitava nos ensinou, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A nona lição tivemos o mistério da unidade revelado. Na 10ª lição, a intercessão pelos Efésios. A 11ª tivemos aí atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E a 12ª tivemos a conduta do crente em relação à família. E hoje, batalha espiritual e as armas do crente. Nós vemos que essa carta, ela é iniciada pelo apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, em um retrospecto, podemos dizer assim, na dimensão espiritual, que ele pelo Espírito, ele volta, ele é levado para uma esfera antitemporal. Se ainda não havia tempo, porque ele é levado a compreender algo que estava ainda no conselho eterno de Deus. Logo no capítulo 1, ele vai mostrar isso, porque ele nos leva a essa dimensão. No capítulo 2, ele já vai descendo para a nossa esfera e mostrando que depois deste conselho eterno, houve um cisma, houve uma rebelião, houve uma ruptura, porque ele vai trazer para nós, no capítulo 1, no capítulo 2, a condição que o ser humano adentrou. Nós vemos aí no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, os desejos da nossa carne, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ainda o versículo 12, ele diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, Deus no mundo. Vemos ainda no capítulo 4, versículo 17 e 19, ele nos traz mais uma informação a respeito da condição em que o ser humano se encontrava, ou muitos ainda se encontram. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
a vaidade do seu sentido. Versículo 19. Vamos ler o 18 também. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. 18 de novo. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Nós vemos aí que, devido ao cisma que houve na esfera espiritual, nós sabemos que houve esse cisma, ou esta ruptura, na esfera angelical primeiramente. E com esta ruptura, o ser espiritual ou angelical, que a Bíblia fala, chama ele de querubim ungido, e nós depois tomamos conhecimento que é Satanás, e juntamente com ele, como diz Apocalipse 12, uma terça parte dos anjos que aderiram à sua rebelião, foi lançado, foi precipitado ao mais profundo do abismo, e não queremos dizer com isto o abismo no sentido de Seol, de Tártaro, não, queremos dizer que ele foi lançado às regiões inferiores. E quando Deus cria o ser humano, ele persuade o ser humano a aderir à sua rebelião, de maneira que o homem, caindo no engano de Satanás, se juntou a ele em rebelião. Nós vemos que Paulo, ele evidencia esta rebelião dupla, porque ele diz para nós no capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar, essa palavra é muito importante, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quando a Bíblia fala tornar a congregar em Cristo, é porque um dia esteve em Cristo todas as coisas. Nós podemos ver Colossenses 1, 29, que nos diz, e para isso também, 29, o 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Antes ele vai dizer que todas as coisas foram criadas em Jesus. Por que eu estou fazendo estas considerações a princípio? Porque nós precisamos compreender que a condição em que estávamos era uma condição de escravidão. Nós fomos retirados, ou a criação foi desajustada, retirado pela desobediência do homem, pela desobediência de Satanás, e consequentemente a dos homens aderindo à sua rebelião, retirado deste comando de Cristo. E Deus, ao enviar o seu Filho Jesus, teve por objetivo tornar a congregar todas as coisas em Cristo. De maneira que existem dois reinos. Depois dessa rebelião, passou a existir dois reinos.
o reino da luz e o reino das trevas. E nós, por aderirmos à rebelião de Satanás, nós passamos a pertencer ao reino das trevas. Mas como Deus não abandonou o ser humano à sua própria sorte, antes já havia provido um escape para ele, ao prometer, sentenciando a serpente, faz promessa também ao homem que da semente da mulher viria um para resolver a situação. E de fato, Jesus, como diz Paulo em Gálatas, chegando o tempo determinado de Deus, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. E ele veio para efetuar a obra que traria a libertação do ser humano, para tê-lo novamente e reconciliar com Deus o ser humano. Nós vemos isso também em algo que Jesus diz no Evangelho, segundo escreveu Mateus no capítulo 12, ele vai mostrar, no capítulo 12, quando os fariseus fazem uma acusação contra ele, porque ele tinha libertado uma pessoa, e ele fala algo interessante, porque acusaram Jesus de estar fazendo aquilo pelo poder de Satanás, ou Beelzebu. Mas ele responde à acusação, mostrando algo que devemos também pontuar. No capítulo 12 de Mateus, versículo 24 a seguir. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Aí o que Jesus diz: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Então os vossos filhos, portanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Assim como houve no princípio da criação, em que estava no seu estado perfeito, uma invasão do reino das trevas contra a criação de Deus, Deus, ao fazer a promessa da semente da mulher, ele determinou um dia em que o reino dele também invadiria esta esfera que agora estava sob o comando de Satanás. Por isso que Jesus vai dizer, tanto é, irmãos, que nós sabemos que a condição da atuação dos fariseus já havia um bom tempo, algumas dezenas de anos. E não se via tanto manifestações de demônios, de pessoas endemoniadas, pelo menos a história bíblica não mostra isso. No entanto, quando Jesus chega, que começa a atuar no seu ministério, nós vamos ver pelos relatos bíblicos e ainda não ficaram todos os relatos registrados. Quantas manifestações de demônios! E é interessante isso, porque quando Jesus fala que agora o príncipe deste mundo é julgado, porque ele se passava como um ser mitológico, ele se passava como mais um dos deuses que tinha, mas com a vinda de Jesus, é manifesto que tudo aquilo que era atribuído à mitologia era a ação enganadora de um ser maligno unido aos seus demônios, aos seus liderados. Então, nós vemos que Jesus fala que o reino dos céus invade agora essa atmosfera em que estava sob o comando de Satanás.
e estando sob o comando de Satanás, qual era a postura de Satanás no domínio desta raça que ele conseguiu enganar e escravizar? Jesus diz aqui também, olha só o versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente? Satanás estava atuando sobre a humanidade como um homem valente, que está disposto a batalhar, a manter na escravidão. Mas Jesus vai evidenciar algo também. Um homem valente e furta os seus bens. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é contra mim, quem não é comigo, é contra mim. Jesus vai dizer, então agora existem os dois polos. Nesta lição que nós vamos estudar, nós poderíamos também até citar o texto paralelo de Lucas 11, dessa passagem que acabamos de ler, porque ela traz algo interessante que complementa o que Jesus, ou que Mateus escreveu na fala de Jesus, no capítulo 11 de Lucas, do texto paralelo aí, ele vai dizer, o versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Só pontuando aqui para os irmãos fazer conexão das passagens daqui do Novo Testamento com a do Antigo, vocês se lembram que quando Deus envia Moisés para tirar o povo dele do Egito, quando Deus começa a usar Moisés no sentido de efetuar julgamento com as pragas, os magos, em alguns pontos, eles imitaram os milagres. Mas chegou um ponto em que eles não conseguiram. E quando eles não conseguiram imitar os milagres, eles falaram algo interessante que aqui, nessa expressão de Jesus, é repetido. Eles falam assim, quando eles não conseguem efetuar um milagre lá que Moisés efetuou, eles disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Ou seja, a mesma premissa, o mesmo entendimento, um novo rei chegou aqui e vai tirar o povo dele. Aqui Jesus está dizendo, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Aí ele diz no versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O adendo que eu disse que o Lucas vai fazer é esse aqui, o versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente. No Mateus ele não pôs isso, mas Lucas coloca aqui. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então existe o reino das trevas que estava sob o comando do valente, que lutou com unhas e dentes para proteger aquilo que estava sob o seu comando. Mas veio o mais valente. E nós sabemos que o mais valente, que é Jesus, ele veio no poder do Espírito de Deus, e a Bíblia vai nos falar a respeito da sua obra ali no Calvário, que ele efetuou despojamento, não só durante o seu ministério, mas na conclusão da sua obra lá no Calvário. Colossenses capítulo 2 vai nos dizer o seguinte, o versículo 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o versículo 15: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? De maneiras que nós sabemos que em Cristo nós fomos libertos. Em Cristo foi efetuada a obra para a liberdade daqueles que estavam escravos. E é interessante, eu vou voltar de novo para o Antigo Testamento, fazendo essas conexões. Vocês se lembram que a Bíblia vai nos dizer, por 3 ou 4 vezes, a quantidade de tempo que o povo de Israel esteve escravo no Egito. 2 vezes vai dizer 430 anos, e uma vez 400 anos. Há essa diferençazinha, mas isso é normal dentro de algumas passagens. 430 anos, o povo de Israel estavam lá cativos, debaixo de um comando que não era o comando de alguém da sua nação ou de Deus. E nós não vemos o povo de Israel sendo fustigado, sendo incomodado. Mas bastou Moisés ser enviado por Deus para tirar o povo de lá. Vocês se lembram qual foi a primeira reação de Faraó? Foi mostrar a outra face. Porque eu faço essa conexão com o paralelo de lá? Porque nós precisamos entender que nesta batalha espiritual, ela acontece justamente dentro desta mesma ideia. Nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas, que nos escravizava outrora, ele não vai simplesmente nos deixar seguir agora num novo reino. Tanto é que Paulo também aqui em Colossenses, ele vai falar no capítulo 1, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Capítulo 1 e 13, né? Obrigado. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Satanás não vai nos deixar seguir livremente no reino do Filho do seu amor. Ele não vai desistir de nós sem luta. Embora no que diz respeito à sua força, ele foi despojado lá no Calvário, nós precisamos entender que essa vitória, como vitória consumada, ela é realizada e realidade em Cristo. Mas naqueles que são de Cristo, ela é posicionalmente concreta. Mas no que se diz respeito da trajetória do dia a dia, ela é uma batalha contínua. Por isso que nós precisamos nos valer pela fé desta vitória que em Cristo é concreta, para que possamos na nossa trajetória lutar com as armas espirituais que em Cristo também Deus proveu. Vocês captaram? Moisés foi lá na sua própria força tirar o povo de Israel? Não. Foi no Espírito de Deus. O dedo de Deus que Mateus traz para nós é Espírito de Deus. Foi na força do Espírito de Deus. Ao saírem, o povo saírem com Moisés para o deserto e chegando na terra de Canaã, eles lutaram com a sua própria força? Não.
foi pelo Espírito de Deus também, porque o pavor de Deus caiu sobre aquele povo, e foi no poder do Espírito de Deus que eles conquistaram a terra. De maneira que para a realidade daquilo que era sombra, não é diferente a luta, porque o Satanás que atuava lá é o mesmo aqui. O diabo tem dois inimigos na terra, Israel e a igreja. E ele não abre mão, porque a Bíblia fala que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Também João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No que diz respeito à obra do Calvário, está consumado. É certo que o pecado vai ser banido do mundo, mas o processo está em andamento. E nós precisamos ter isso em mente, porque, irmãos, o diabo, ele ganha as maiores batalhas que o diabo tem ganhado, ele tem ganhado no território dos arraiais do povo de Deus. E por que isso? Porque é o território em que nós baixamos a guarda. Aonde foi que o diabo derrubou o primeiro casal? Foi num baile funk, trazendo para os nossos dias? Não. Foi no jardim do Éden, perto da árvore da vida. Num lugar sagrado. Por quê? Geralmente, no lugar sagrado, baixamos a guarda. E não há trégua, irmãos, nesta batalha. Nesta guerra não há trégua. Diz um certo pensador, aliás, ele era um comandante, ou um general, ou um tenente, alguém do exército. Ele diz que quanto mais suarmos no treino, menos sangraremos na batalha. Nós cristãos precisamos entender isso. Então esta lição, quando nos fala aqui das armas espirituais, nós precisamos saber que é porque existe uma guerra. A partir do momento que nós somos tirados pelo mais valente do reino do valente, ou do reino das trevas, ele não vai nos deixar quieto. Ele não vai perder a cada um de nós sem luta. Ele vai continuar investindo contra as nossas vidas. Mas Deus, assim como Ele fez com aquele que é a cabeça do corpo, Cristo, como o segundo Adão, como o segundo homem, Ele mostrou que em Jesus como humano, na dependência totalmente dos recursos celestiais que o Espírito Santo o proveu, ele venceu. Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado. Ele venceu a Satanás. Nós em Cristo. Por isso que Paulo, ele vai começar na leitura. É interessante o que ele faz aqui. Na leitura, quando ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecermos no Senhor. Se aproprie da vitória que o Senhor conquistou. Esse fortalecer no Senhor é manter a união com Ele. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Manter a união com Ele. Para manter esta união com Ele, foi provido para nós os recursos. E à medida em que mantemos a união com Ele, também somos preparados espiritualmente para a batalha. Por isso o primeiro tópico diz aí: o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecimento no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, o versículo 10 que nós lemos aí, o capítulo 6, indica que não temos poder em nós mesmos. Moisés foi na força do seu próprio poder, embora ele fosse formado em toda a ciência, e dizem alguns, acho que se não me engano o Flávio José, que ele chegou a ser general do exército de Faraó. No entanto, ele não foi pelas suas habilidades bélicas.
mas foi pela dependência do poder de Deus, do Espírito de Deus. Assim também nós não podemos batalhar com armas carnais. Nós vamos ver o que Paulo recomenda, ou fala, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele, falando com alguns lá que estavam acusando, ele vai dizer no capítulo 10, no versículo, vamos ler o versículo 2 até o 4. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, andando aqui neste corpo humano, essa carne aqui neste corpo humano, não militamos segundo a carne, ou segundo os recursos humanos, porque as armas da nossa milícia, aí o versículo 4, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E aí ele diz, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Isso é muito importante também. Vou te dar uma pontuada aqui. Mas vejamos aí que as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta nós usarmos de espertezas humanas. Porque, irmãos, no que diz respeito ao ser humano em si mesmo, Satanás em sabedoria excede a ele em muito, não é nem para se comparar. Se o ser humano, na condição de ser não caído, de perfeição como criação, foi enganado, irmão, se os anjos que aderiram à rebelião de Satanás foram enganados por ele, quando ele achou iniquidade nele, quanto mais nós seres caídos. Não podemos lutar contra Satanás e seus demônios por nossas próprias forças. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. O permanecer unido com Cristo é o que vai nos dar legalidade para se apropriar da sua vitória para combater ou para resistirmos a Satanás. De outra maneira, falharemos, fracassaremos. E aí o comentarista segue. Indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para estar conosco, e não só conosco, mas em nós. O Espírito Santo no crente, ele é aquele que, vamos dizer, é o gerente, que sabe onde estão. Eu fiz uma ilustração uma vez, e acho que cabe aqui também para mostrar a importância do Espírito Santo. A salvação para nós é como se fosse um carro zero, uma concessionária nos desse. Mas era 1000, carro 1000, era zero. Nós compramos? Merecíamos? Não, só nos deram. A salvação pela graça é isso, é um carro 1000 que foi nos dado. Mas esse carro 1000 pode se tornar um turbo, um turbão mesmo. Como? A concessionária tem vários acessórios que pode ser adicionado a esse carro 1000 e tornar ele um turbo, carro potente. E no almoxerifado, onde tem esses acessórios, está lá uma pessoa que te leva a todos os acessórios que você quiser adicionar a esse carro 1000,
para fazer um turbo. Assim também, como ilustração, nós temos a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele é quem conhece as profundezas de Deus. Ele é quem pode nos levar a todos os acessórios, a todos os recursos disponibilizados gratuitamente para nos tornarmos potentes nesta batalha. Carro turbo, ok? Muito bem. O Espírito Santo. Jesus vai dizer, né, da questão da união. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 13, nós temos também outro texto que nos ajuda neste entendimento. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. A verdadeira batalha, ela não acontece no sentido, Paulo deixa bem claro a isso, que não temos que lutar contra carne e sangue. Não é nesse sentido terreno, aqui no sentido de luta humana. A verdadeira batalha acontece na nossa mente. Satanás, ele procura minar as estruturas da configuração que a nossa mente está adquirindo pela palavra de Deus. Sério? Parei. Misericórdia. Ok, então. O importante é saber que todos os recursos que precisamos estão em Cristo Jesus. Os irmãos leiam a lição. Misericórdia, é por isso. Agora eu estou entendendo as minhas lives. Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que leiam a lição, aliás, estudem a lição. Estudem mesmo, para que, à medida em que você vai ganhando este conhecimento, porque uma das táticas de Satanás é manter a pessoa na ignorância. Enquanto ela ignora, você imagine aí, se não chegasse pelo meio de comunicação, só rapidinho essa pincelada, o Hitler foi vencido lá naquele país, foi vencido. Só que tinha judeus aqui no Brasil, em várias partes do mundo se escondendo. Se não chegasse a mensagem para eles que o Hitler tinha sido vencido, eles estariam com medo, se escondendo até hoje. Então, assim, nós precisamos tomar conhecimento da grandiosidade da vitória de Cristo, para que saiamos das nossas tocas e enfrentemos o adversário na força desta vitória, pelo poder do Espírito de Deus, e sigamos até aquele grande dia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe nosso irmão Eli. Nós sabemos que o tempo é bastante limitado, mas diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, por hora, nossa escola dominical terá uma limitação de 1 hora. Nós havíamos comunicado aos irmãos que nós teremos aqui um espaço de 40, nem menos que passam 5 minutos, está dentro da tolerância, 10 minutos, 15 minutos, mas nós, nesse princípio, iremos se utilizar desse período mais reduzido. Nós queremos agradecer aos irmãos, me parece que não há nenhuma pergunta, né? Os irmãos aqui querem, o nosso irmão ali está com o microfone ainda, mas querem expor alguma pergunta, algum questionamento dentro da lição. Alguns irmãos aqui, tranquilo? Querem falar alguma coisa? Se quiserem, os irmãos podem levar o microfone aí, e aí nosso irmão Eli também está com oportunidade para expor aí mais um ponto, esclarecer de repente algum ponto que os irmãos desejem que seja comentado. Tudo tranquilo? Tá tudo bem? Deus abençoe. Nós queremos agradecer a esses irmãos que vieram aqui. Nós estamos aqui em número de umas 10 pessoas, 8, 10 pessoas. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Nós observamos alguns irmãos que não congregam nessa igreja, mas que vêm acompanhando as nossas lições da escola dominical. Queremos lembrar aqui
Nosso irmão Gerson, que está no estado da Bahia, esse estado maravilhoso, ele sempre acompanha conosco as nossas reuniões, nossa escola dominical, Deus abençoe. Também nós percebemos que está acompanhando também, sempre acompanha conosco, nossa irmã Luciana Olímpio, né? Me parece, eu não tenho lembrança dela em nenhuma de nossas classes, mas está sempre acompanhando conosco também a nossa escola dominical. Também os demais irmãos, nós temos irmãs que são assíduas, não perdeu nenhuma aula. Eu queria lembrar aqui, fazer jus aqui a nossa irmã Sueli Lima, Roseli Lima, nossa irmã Sueli também da classe Sara, que está sempre conosco, nossa irmã Lúcia, e tantas outras irmãs aí, o pastor Edson também está sempre acompanhando conosco, os demais irmãos, sintam todos aí abraçados, né, por nós que aqui estamos, e é sempre um prazer saber que eles continuam acompanhando a escola dominical. Todos os irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor. Estaremos aqui na próxima lição, próximo domingo, estaremos estudando uma nova lição para a classe de adulto. Os irmãos que estão em casa, na modalidade online, irão receber uma edição em PDF, mas os irmãos também que quiserem adquirir a edição física, né, da lição física, também poderão entrar em contato conosco, né, converse com seus professores, que eles irão fazer chegar aí algumas edições na mão dos irmãos. Os demais irmãos, né, nós convidamos para estarmos aqui, nós temos um espaço bastante amplo aqui, os irmãos quiserem, né, sentirem, de repente, estar lá, mas se eu posso assistir presencialmente, tem espaço, pode vir, os bancos estão aqui disponibilizados de uma forma bastante segura, os irmãos poderão estar aqui assistindo, acompanhando a lição também na modalidade presencial. Se você também está em casa, sente seguro, está em casa, não quer vir nesse momento, não tem problema, continue assistindo a aula online, estudando a lição, acompanhando com a Bíblia. De repente também pode manifestar, interagir com a equipe que está aqui, com o professor que irá responder diretamente aos irmãos. Deus abençoe. Nós iremos convidar os irmãos para ficar de pé, vamos orar, agradecer aqui a todos os irmãos que estão presentes aqui conosco, os demais irmãos que estão em casa, os demais professores que também estão acompanhando. Nós percebemos alguns professores também que estão acompanhando as lições, nossos estudos aqui nas manhãs de domingo. Queremos agradecer a todos, a equipe também, nosso irmão Ilha, juntamente com o nosso irmão Gesiel, que tem sido aqui um companheiro fiel, né, trabalhado duro para estar oferecendo aos irmãos que não podem estarem aqui, né, a oportunidade de acompanhar os nossos cultos e as nossas manhãs de estudo. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno Deus, meu Pai, damos-te graça por aqui estarmos nesta manhã, na tua casa, estudando a tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo, nosso irmão Eli, que nos trouxe esta palavra, Senhor, esclarecedora, quanto a este assunto. Pai bendito, pedimos a tua bênção, que tu abençoe, Senhor, a tua igreja, que possamos ser fortalecidos, Senhor, na força do teu poder. Pai eterno, fortalece a tua igreja, dá-nos o teu Espírito Santo, nos ajudando em tudo, Senhor, nos ajudando a nos manter de pé diante de ti. Ó Pai Santo, abençoa, Senhor, aos teus filhos, nos fortalece com a tua graça, aos teus servos que estão em casa, Senhor, meu Deus, o abençoa, Senhor, guardando do mal, ajudando em tudo, Senhor, a todos os teus filhos, com a tua infinita graça, Senhor. Abençoa o teu servo pastor Edson, Senhor, que nos acompanha também com a sua família. Senhor, dá graça ao teu servo, Senhor, ajuda o teu filho na direção da tua igreja, nesse lugar, nesses dias tão difíceis. Senhor, alcança, Senhor, o teu povo, com a tua graça e o teu poder. Abençoa os teus filhos que estiveram conosco nesta manhã, aqui presentes, Senhor. Guarda-nos do mal, Senhor, pelo teu poder supremo, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo perigo. Pai Santo, nós oramos a ti, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Todos digamos: Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.